Quando a gente fala sobre comportamentos, é importante a gente lembrar que existem influências pessoais formais e informais. Começando sobre as influências formais, são aquelas que a gente já é inserido num contexto que formalmente a gente acaba tendo que aceitar essa estrutura. Então, por exemplo, o tempo de convívio. Quando a gente fala de um sistema familiar, eu tenho tempo de convívio com a minha família, onde eu sou inserida naturalmente, eu não tenho muita escolha. Eu faço parte desse ciclo e não tenho muita escolha. Eu tenho tempo de convívio com os meus irmãos, tenho tempo de convívio com os meus pais, depois eu migro para outros grupos, como da escola, e lá eu tenho tempo de convívio também com alguns colegas, com professores. Além do tempo de convívio, a proximidade dessas pessoas também vão impactar nos meus comportamentos. Então, por exemplo, a minha proximidade com os meus irmãos, na escola, eu sempre tenho aqueles colegas que foram mais próximos e aqueles que foram mais distantes. A convivência e essa proximidade, ela também vai impactar na forma como eu vou formando os meus comportamentos. E a hierarquia e a autoridade, que quando a gente fala da infância, por exemplo, é algo que nos é imposto sem muita escolha. Você nasce numa família, tem o seu pai e a sua mãe, que é uma figura de autoridade. Talvez um avô, uma avó, um tio. Quando você migra para outros grupos, como da escola, você tem um professor que ali é a sua figura de autoridade. Quando a gente fala de religiões, né, um líder religioso, ele também pode representar uma figura de autoridade. Então, essas influências pessoais formais, ou seja, eu sou inserida em locais onde fica claro que eu tenho essa convivência, essa proximidade e essa hierarquia. Seja imposta, que são situações de trabalho, por exemplo, o ambiente de trabalho. Essa hierarquia, geralmente, ela já é imposta através de um organograma, ou seja, natural, como é o caso de um sistema familiar, onde, naturalmente, os pais se posicionam como autoridade dentro dessa hierarquia. Tudo isso vai impactar na forma como a gente vai construindo os nossos comportamentos nessas relações. E existem as influências pessoais que são invisíveis. Essas influências são aquelas que você não sabe explicar. Você sente, você percebe, mas não dá para a gente explicar, não é algo formal. Nos grupos que a gente pertence, como, por exemplo, de escola e até agora na vida adulta do trabalho, a gente também tem afinidade. Às vezes você tem mais afinidade com uma pessoa que trabalha no seu departamento, mas você também pode construir afinidade com uma pessoa que não é do seu departamento. É algo que não dá para explicar. Essa afinidade, ela é construída muito pela familiaridade. O que isso quer dizer? Quando a gente se conecta a outras pessoas, o nosso cérebro, ele tende a buscar algo que já é familiar. Então, às vezes é o tom de voz daquela pessoa, às vezes é a emoção, que é um outro fator invisível, que aquela pessoa faz você se sentir, como ela faz você se sentir, uma emoção que ela ativa em você, é algo que não dá para a gente explicar. Eu gosto de falar aqui que é o famoso santo bate ou santo não bate. É algo que você não percebe, mas você simplesmente sente. Então, dentro dos grupos aonde a gente pertence, essas influências pessoais invisíveis, elas são muito importantes para determinar também os nossos comportamentos. E isso impacta diretamente as nossas relações. Por exemplo, se você tem mais afinidade com um colega de trabalho, a tendência é que você tenha mais paciência para ouvir, a tendência é que você consiga atuar em parceria com ele mais vezes, mas se você não tem afinidade com uma outra pessoa, ou a forma como a pessoa conversa com você não é familiar, é algo que não te agrada, a tendência é que gere conflitos nesses relacionamentos. Então, essas influências aqui a gente não consegue identificar tão facilmente, a gente só sente e elas acabam impactando de forma indireta nos nossos relacionamentos. É justamente essas influências invisíveis as que mais impactam nas nossas relações. Quando a gente fala, por exemplo, de familiaridade, eu falei para você que o nosso cérebro, ele vai buscar situações familiares. Então, se você se conecta a pessoas que te lembram, de repente, pessoas muito queridas da sua infância, que você convive ou não convive mais, mas que elas te lembram e te remetem a sentimentos dessa familiaridade,
a tendência é que você se conecte mais a essas pessoas. E quando a gente fala de ambiente corporativo, por exemplo, é justamente essas influências invisíveis que formam a cultura da empresa. Não adianta a empresa tentar fazer uma mudança cultural se ela não trabalha esses fatores invisíveis. A forma como as pessoas lidam com a afinidade, com a familiaridade e principalmente com as emoções. As emoções, elas são os principais fatores de influência nos nossos comportamentos e relacionamentos. Falando ainda sobre os relacionamentos, quando a gente tem ambiente onde o nível é alto de maturidade, transparência e inteligência emocional, isso se torna um ambiente positivo. Vamos falar lá da nossa família? Se eu cresci num ambiente onde existia um nível de maturidade dos meus pais, principalmente, transparência na comunicação, existia abertura para o diálogo, mesmo que as conversas fossem difíceis. E existia inteligência emocional, ou seja, eu fui incentivada a me conhecer emocionalmente, os meus pais eram pessoas saudáveis emocionalmente, a tendência é que eu tenha crescido num lar onde o ambiente foi muito positivo. Se eu cresci num ambiente onde havia muitos segredos, os adultos principalmente eram imaturos emocionalmente, ou se houve negligência, infelizmente, o meu ambiente, ele foi negativo e propício a criar alguns traumas, que é o que a gente vai falar aqui. Então, por exemplo, exemplos de negligência, abandono na infância, pai e mãe que não apoiavam emocionalmente o filho, não só pai e mãe, né? O seu tutor, a pessoa responsável por você na infância, os ambientes que você esteve, principalmente na sua primeira infância, se não houve essa preocupação de te dar apoio emocional, a tendência é que você tenha criado alguns obstáculos, que a gente chama de feridas emocionais. Em ambientes positivos, onde tem esse nível de maturidade, transparência nas conversas, e inteligência emocional, as pessoas criam conexão. É aquele ambiente onde todo mundo se sente pertencente, onde há segurança psicológica. Em ambientes onde tudo isso foi falho e negligenciado, a tendência é que as pessoas criem, principalmente nas crianças, as feridas emocionais. E são essas feridas emocionais que acabam interferindo nos nossos comportamentos da vida adulta.